Dia, a graça e a paz do Senhor, queridos, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você ama, a sua volta, a sua família, em todo o propósito divino. Amém, queridos? Eu oro para que Deus use você, para que você seja sensível ao Espírito Santo, para que os dons espirituais fluam. Não tem forma de você vencer as coisas nessa terra sem o poder de Deus, sem os dons espirituais, sem ser sensível ao Espírito Santo. Então deixa Deus te usar, dá testemunho, compartilha aquilo que Deus deu. Não importa que você olhe e pense que é pouco. A hora que você começa a compartilhar, o milagre da multiplicação acontece. É assim sempre, na Bíblia inteira é assim. Os pães se multiplicaram a partir da hora que Jesus começou a reparti-lo. Aí houve a multiplicação. A viúva lá com o azeite na botija, enquanto ela estava despejando o azeite, a multiplicação aconteceu. A botija era pequena, as vasilhas eram grandes, mas eram cheias o compartilhar. Faça isso em nome de Jesus. Então Deus falou o que para Abraão? Ser tu uma bênção. Como que você é bênção com as pessoas? Repartindo aquilo que Deus te deu, amém? Bom, eu quero compartilhar hoje algo, eu quero falar algo que tem a ver com a palavra de Deus. Para aqueles que estão com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no capítulo 22 de Provérbios, capítulo 22 de Provérbios. Olha o que está escrito, verso 28, Provérbios 22, verso 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Antes que você estivesse aqui, outras pessoas de Deus estiveram antes de você. E às vezes já até partiram, outras ainda estão vivas. Mas a maioria, todo mundo que está aqui na Bíblia já partiu. Todos. E o que acontece? Não remova os marcos antigos. Ou seja, tem coisas que são princípios de vida, tem coisas que são valores, tem coisas que são estacas, colunas para você e para mim. E essas colunas foram colocadas, não foi por você ou por mim, elas já foram colocadas por alguém lá atrás, porque a obra de Deus ela é geracional, ela sabe essa corrida de equipe, onde um corre um pedaço, passa o bastão para o outro continua correndo, passa o bastão para o outro e assim vai. Isso é a vida cristã. Os que estiveram antes de nós, eles tiveram as suas batalhas, eles tiveram as suas aflições, eles tiveram seus êxitos, eles tiveram seus erros, seus acertos, mas eles estabeleceram colunas que Deus, através da vida deles, definiram. Então aí está falando dos pais. E aí a Bíblia está falando, não remova isso, porque se remover isso, você vai começar do zero, você vai ter que aprender tudo do zero e não precisa. Você pode começar de onde eles pararam, sabe? Isso é um princípio assim tão simples, porque o mundo inteiro vive assim. Você sabe, ninguém inventa a roda novamente, ela foi inventada lá atrás, e o mundo a partir da roda inventa outras coisas. Então, você vai no médico, você já pensou um médico, se ele não pegasse todo o conhecimento para trás dos outros médicos? Quer dizer, vai começar tudo do zero, vai fazer teste tudo novamente. Imagina um engenheiro, para construir, ele vai inventar tudo. Ele não faz isso, ele aproveita todo o conhecimento para trás, pratica aquilo e acrescenta novas coisas. Assim é a vida cristã, porque isso é um princípio, está escrito aqui, não remova os marcos. Eu e você precisamos aprender com aqueles que já vieram antes de nós. Nós precisamos aprender com aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que vieram antes de nós. Eles estabeleceram colunas e nós não podemos remover essas colunas, sob pena de quê? De nós nunca chegarmos. Porque se aquilo que já está posto, aquilo que já está feito, aquilo que já é consolidado, aquilo que já é certeza, se eu ponho dúvida nisso, eu tiro isso, eu vou dar a volta e vou ter que construir novamente, que aqueles são marcos, aqueles são colunas que Deus colocou. Não dá para abrir mão. Então eu e você precisamos aprender com aquilo que já passou. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, que as coisas que foram escritas para nos ensinar. Amém, queridos? Então, e qual é uma das coisas desses marcos para trás que eu quero compartilhar com você hoje? Para aqueles que têm a Bíblia, abre sua Bíblia, no Salmo 19. Então, olha aqui, isso aqui é um Salmo de Davi.
Davi, irmãos, foi um grande referencial de Deus para seguirmos. Ele estabeleceu um monte de princípios, coisas que não existiam. Deus usou Davi para estabelecer, né? Eu já compartilhei isso com você há um bom tempo. O tabernáculo de Davi, Deus usou Davi para estabelecê-lo. E a Bíblia diz que a nova aliança, que é agora, isso que eu e você estamos vivendo, a nova aliança, seria o tempo de restaurar o tabernáculo de Davi. Então veja, o tabernáculo de Davi foi feito, muitas pessoas se desviaram dele. Que Deus disse que Jesus iria restaurar o tabernáculo de Davi, ou seja, esse princípio não mudou, não para Deus, mudou para os homens, mas para Deus não. E Davi, por que é que Davi tinha esse êxito? Por que ele foi tão usado por Deus? Um dos princípios dos quais ele vivia, eu quero ler aqui para você agora, para que eu e você não percamos o rumo. Então, Salmo 19, a partir do verso 7, olha o que Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meu Deus do céu. Então aqui a gente vê um homem que abraçou a palavra de Deus, que não abre mão da palavra de Deus, que segue a palavra de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, alguém que entendeu a importância da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender a palavra de Deus, porque tudo começa naquilo que sai da boca de Deus para você e para mim. Eu estou muito incomodado nesses dias, tenho até insistido muito com os pastores que eu acompanho, em termos de eles serem alimentados pela palavra de Deus. Não só comer e se alimentar da palavra de Deus, porque isso é o início e é o fim de tudo. Olha, tudo isso que você conhece começou a partir de uma palavra de Deus, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim foi tudo que você conhece. Tudo que você conhece foi formado assim, e tudo que você vai conhecer será assim também. A Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, através da sua palavra. Ele abre a boca e fala, e as coisas acontecem. Então veja, eu e você precisamos da palavra de Deus. Deixa eu continuar lendo aqui sobre o Salmo 119. Não está escrito quem foi que escreveu, mas se você ler, por exemplo, o Salmo 19 foi escrito por Davi. Eu vou ler aqui alguma parte que você vai ver que é quase que cópia do Salmo 19. Então eu creio que o Salmo 119 também foi Davi que escreveu. Então no Salmo 119, a partir do verso 105, olha o que a palavra de Deus diz, e aqui eu creio que foi Davi que escreveu isso. A partir do verso 105, o Salmo 119. Eu li o Salmo 19, agora estou lendo o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Sabe, irmãos, esse versículo parece estranho, porque olha o que acontece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada, a luz, normalmente é para as nossas vistas, né? Para os nossos olhos. A gente enxerga e anda. Mas aqui está falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então veja, não deveria ser lâmpada para os nossos olhos? Mas aí o outro versículo explica esse. Aí ele fala o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Irmãos, Davi, quando ele escreveu isso, ele estava passando por um momento muito difícil. Era uma pandemia na vida dele. Então quando você está diante de um problema muito complexo, muito difícil ou dolorido, por exemplo, você está numa cama de hospital, já dei meu testemunho enquanto eu estava lá internado, eu não conseguia pensar. Então veja, tem horas que você não enxerga nada. A tribulação é muito grande, o contexto é muito adverso, você não enxerga. E aí, o que eu faço? O que você faz quando você não enxerga? Quando você olha para o seu casamento e fala, isso aqui não tem jeito. Quando você olha para a sua empresa, está fechada, quebrou, não tem jeito. Quando você está desempregado, falou, tem minhas contas para pagar, não tem jeito. Quando você olha num relacionamento com seus filhos, eles cresceram, tá, aquela, assim, a convivência não é boa, você fala, não tem jeito, entende? Quando você está assim,
com tanto medo que você fala, não tem jeito. Então tem hora que você não enxerga, tem hora que você não consegue enxergar para frente, você não vê o próximo passo, você não vê um caminho livre. Tem hora, irmão, que você enxerga lá na frente, você está animado, você está bem disposto, você avança, você vê o que você vai conquistar, mas tem hora que você não enxerga nada, a tempestade é grande. Eu não sei se você já dirigiu com a chuva muito forte, uma tempestade muito grande, e o limpador nem consegue limpar toda a água do para-brisa e tudo. Você não vê nada, você para o carro, porque você fala, eu não posso entrar nessa estrada, eu não posso continuar dirigindo aqui, é perigoso demais. Nessa hora, olha o que o salmista diz: estou aflitíssimo. Não é estar aflito, aflitíssimo. Ou seja, desculpa, eu estou aflito ao quadrado, ao cubo. Nessa hora, o que eu faço? A tua palavra é que vai dar direção para os meus passos. Então aqui é duas coisas. Quando você não enxerga, você precisa andar sobre a palavra de Deus. Mas aqui fala o seguinte: quando você não está enxergando, você precisa caminhar assim mesmo. Não dá para parar. Olha o que ele fala. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, ele está aflitíssimo, mas ele não pode parar. Ele tem que avançar, ele tem que caminhar, ele tem que continuar. E aí o que ele faz? Você não está vendo nada. Então ele vai caminhar sobre a palavra de Deus. Irmãos, isso é um marco, isso é uma coluna, isso é o caminho. Eu e você não podemos perder o rumo, mesmo quando não estamos enxergando, e jamais parar quando não estamos enxergando. Nós caminhamos sobre a palavra de Deus sempre, sempre. Quer ver? Olha, Davi está falando aqui que ele estava aflitíssimo. Continuando, olha o que ele fala sobre o que ele estava passando. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Ou seja, eu estou numa cama de hospital, eu estou com meu casamento, eu estou desempregado, mas não esqueço a tua palavra. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Então Davi está mostrando que eu estou no meio de uma pandemia, eu estou no meio de uma pressão, eu estou no meio de uma guerra, as pessoas estão contra mim, e aqui está falando dos ímpios, mas você tem a sua própria luta. Você tem as ciladas que os seus inimigos levantam, tanto o diabo quanto a sua própria carne, o mundo cria ciladas. E aí, o que eu faço? Não pare. Mas para onde eu ando? Em cima da palavra de Deus. Sabe por quê? Todas essas coisas vão passar. Todas. Veja, na época da igreja primitiva, você imagina os cristãos daquela época. Ele se converteu, a mulher dele foi presa. Os filhos deles foi jogado lá com os leões nas arenas, ele foi espoliado, ele apanhou, ele está sendo torturado. Imagina como que era a vida da igreja primitiva. A coisa era tão... a perseguição começou lá em Jerusalém, era tão grande que todos saíram da cidade. Imagina você ter que sair da cidade, correr para algum lugar por conta da perseguição. A igreja primitiva viveu isso. E agora o que acontece? A palavra de Deus, apesar de toda essa perseguição, ela permaneceu. As pessoas que perseguiram morreram, os governos que perseguiram acabaram, mas a palavra de Deus continua. Tanto continua que você é crente, tanto continua que eu sou crente. Ou seja, ela chegou até aqui porque ela permanece para sempre. As tribulações passam, as tempestades passam, as aflições passam, a pandemia vai passar, no entanto a palavra de Deus permanece para sempre. Então, meu querido, não remova o marco dos antigos, não remova aquilo que os homens de Deus, as mulheres de Deus escreveram, não remova aquilo que é coluna, não põe em dúvida o caminho, não põe em dúvida a palavra de Deus, simplesmente fique firme na palavra de Deus. Por isso que eu oro todos os dias para você ter uma palavra de Deus para você. Deus, quando mandou o maná, o que ele falou? Eu mandei o maná para que você entendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Abraça elas, abraça elas, abraça elas, porque elas
elas são âncora no meio dessa tempestade. Você sabe, a âncora segura o navio. No meio de uma tempestade, lança a âncora. Para quê? Para não ser levado pela tempestade. A tempestade vai passar, o navio vai ficar quando ele lança a âncora. A palavra de Deus é a âncora na sua vida. As promessas do Senhor são âncoras na sua vida. Abrace, se firme nelas. Não estou vendo nada, mas eu creio. E proclama isso. Proclama. Creia, proclama. E essas coisas virão à existência. O tempo ruim vai passar. Pode ter certeza. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra para você. Toma cuidado com aquelas coisas assim, de novidades que rompe com colunas que foram deixadas pelos homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra. Não aceite. Nós precisamos, além dessas colunas, ir à frente, mas jamais desfazer desses marcos que foram legados para nós. Esses marcos estão escritos aqui na Bíblia. Fica firme na promessa. Fica firme no propósito, fica firme na palavra de Deus. Ande sobre isso, que o caminho vai se abrir, as coisas vão passar e daqui a pouco nós estamos conquistando coisas maiores e melhores e superiores a tudo isso que está aqui nesse mundo. Amém, querido?